Introdução ao pilar de manutenção profissional. Este pilar ele vai fazer um trabalho paralelo com o pilar de manutenção autônoma. Ele faz parte dos 13 pilares técnicos do WCM e é um pilar que vai fazer um trabalho principalmente na máquina, tá? Trabalhando com máquina modelo e também com as máquinas de expansão. Seu principal objetivo é manter a máquina como ela fosse nova sempre, é manter as condições básicas, melhorar a qualidade dos produtos que são feitos nesta máquina e também ter uma disponibilidade, né? Uma máquina disponível, uma máquina produtiva. Ele vai fazer isso tudo em paralelo com alguns pilares, tá? O pilar de organização do posto de trabalho, o pilar de manutenção autônoma. Onde tiver maquinário, este pilar ele vai ser muito forte. É um pilar que ele vem do TPM, tá? E foi introduzido dentro do WCM com a mesma lógica, com os 7 passos de implementação, passando pela fase reativa, preventiva e proativa, tá? É um pilar que vai fazer muita diferença dentro da empresa porque vai trabalhar para reduzir os custos de manutenção. A gente sabe que as empresas hoje têm um custo muito alto de manutenção, principalmente por causa de manutenção reativa e também um custo muito alto no estoque da manutenção, no almoxarifado. E este pilar ele vai atacar justamente todos esses pontos. No WCM a gente aplica excelência operacional em todos os pilares e o pilar de manutenção profissional ele não poderia sair dessa lógica, tá? Porque é um pilar que vai trazer muito retorno financeiro para a empresa. Nenhum empregador gosta de gastar dinheiro com manutenção, mas a manutenção é um mal necessário. Então, se eu consigo fazer isso com inteligência, se eu consigo fazer isso da forma correta, a manutenção ela deixa de ser um ônus e ela começa a se pagar. Se pagando através de projetos, através de melhoria, através de redução de custo. Isso é o conceito do pilar de manutenção profissional no WCM. E aí eu vou mostrar um pouco, fazer uma pequena introdução através de alguns slides, mostrando a você sobre ferramentas, sobre a lógica de implementação e também falar um pouco sobre os 7 passos do pilar de manutenção profissional. Então vamos lá. Como eu falei, o pilar de manutenção profissional é um dos 13 pilares técnicos, né? Ele não divide nota com ninguém, mas é um pilar que trabalha paralelo ao pilar de manutenção autônoma e também com o pilar de organização do posto de trabalho, tá? Ele também vai fazer um envolvimento muito forte com o desdobramento de custo, né? Nessa questão de apontamento das perdas para identificar qual é a perda e qual é o pareto, qual vai ser a máquina modelo. Esses são os 7 passos de implementação do pilar de manutenção profissional. E como eu já falei, a gente passa pela fase reativa, preventiva e proativa. Uma coisa que você tem que entender é que toda a aplicação na área modelo ela vai ser expandida. Então tem um momento, tá? Normalmente depois do passo 4, eu começo a expandir as boas práticas que foram feitas na área modelo. E aí eu vou expandindo para as áreas de expansão, que eu vou escolher de acordo com o método, tá? De acordo com o desdobramento de custo. Ele vai me mostrar quais são as máquinas que eu tenho que trabalhar. E aí essas fases reativa, preventiva e proativa, elas são divididas, tá? Em preparação da manutenção profissional, eliminação e prevenção de degradação acelerada, análise de quebra e definição dos padrões de manutenção. Passando isso, eu vou para a preventiva, onde eu vou trabalhar com as medidas de prevenção dos pontos frágeis do maquinário, depois a construção do sistema de manutenção periódico. E aí, depois de muito tempo de aplicação, eu vou expandir, né? Eu vou evoluir dentro da máquina modelo, que é a construção do sistema de manutenção preditivo e uma gestão de custos de manutenção melhorativa. E o que é este pilar? Tá? Ele compreende nas atividades finalizadas com a construção do sistema de manutenção capaz de reduzir a zero os danos e as microparadas das máquinas e dos equipamentos para obter economia, aumentando o ciclo de vida das máquinas através de uma utilização de práticas de manutenção baseada na capacidade de prorrogar a vida dos componentes, né? Trabalhar com manutenção preventiva, né? E aí eliminar as
corretivas. O que é importante você entender? No momento que a gente cuida das máquinas, né, e você vai estar trabalhando paralelo com o pilar de manutenção autônoma, então o pilar de manutenção profissional ele tem que fazer a parte que é de manutenção profissional mesmo, tá? Fazer as preventivas, treinar muito bem os colaboradores que estão usando aquela máquina para que eles façam a parte de manutenção autônoma. Isso é um ponto crucial para a evolução do seu pilar, tá? Ter pessoas habilitadas para manter todo o trabalho que você está fazendo. Então, esse alinhamento entre manutenção autônoma e manutenção profissional vai ter que ter, não tem para onde correr disso, porque o seu sucesso depende muito do trabalho de manutenção autônoma, que normalmente quem lidera é alguém da produção, algum líder de produção que cuida aí daquelas máquinas. Então você vai fazer este trabalho para diminuir o custo de vida da máquina. E como é que a gente diminui o custo de vida da máquina? É cuidando dela. É a mesma coisa de você cuidar do seu carro. Quando você faz as manutenções periódicas, esse carro ele tende a não dar surpresa, a não quebrar, porque você já faz isso anualmente, você cuida do seu carro uma vez por ano. No momento que você deixa de fazer isso, você vai correr o risco desse carro quebrar, de alguma peça ser danificada por falta aí de manutenção. Então, basicamente é isso que você vai fazer junto com o pessoal de manutenção autônoma, tá? O pilar de manutenção profissional ele faz parte de um processo de melhoria contínua do sistema técnico do estabelecimento, que é constituído de atividades de FI, tá? Melhoria focada vai falar sobre as ferramentas que você vai ter que usar para atacar as perdas, tá? E aí, aquelas atividades também de manutenção autônoma, tá? Que aí a gente vai trabalhar com a gestão antecipada do equipamento. Todas as melhorias que você fizer, todas as boas práticas que forem aplicadas dentro da máquina modelo e quiser ser expandida, é importante você incluir o pessoal do pilar de EM, tá? Que é gestão preventiva de equipamento. Se na sua empresa não estiver aplicando este pilar, não tem problema, você pode fazer essa etapa de padronização da expansão, tá? Ou padronização de uma compra de um novo equipamento, e aí o pilar de melhoria focada junto com você vai fazer este trabalho. Quais são as principais abordagens deste pilar? Buscar o zero acidente, zero defeito e zero quebra. Seguir uma lógica de implementação que não é aquela questão de pular passos. Você tem que seguir o passo a passo para aplicar aí o pilar de manutenção profissional. Aplique sempre o PDCA, trabalhar com projetos, não planejar, desenvolver, controlar e agir. Analisar adequadamente todos os resultados e suas tendências, né? Você vai confrontar junto aos objetivos que você tem do seu pilar. Qualquer resultado que piora requer uma análise profunda e uma ação robusta. Então, se eu estou trabalhando com melhoria, mas eu faço uma aplicação e aquele resultado piora, eu tenho que enxergar o que foi feito. Já aconteceu, por exemplo, de alguns clientes meus fazer um retrofit em uma máquina e ela voltar pior do que ela começou naquele início do retrofit. Então, tem que entender como é que eu faço uma parada de máquina e aquela máquina ela volta pior do que estava. Então, tem que entender isso porque acontece muitas vezes dentro da empresa. Saiba quais são as perdas, conheça os problemas dessa máquina modelo. Atraia benefícios claros dos projetos, mostre o que é que você está ganhando, redução de quantidade de vezes que você foi lá para fazer manutenção profissional, diminuir o custo daquela máquina, tudo isso você tem que mostrar. Aprofunde-se na análise de EWO. O que é que acontece? Toda quebra de máquina, passou de 10 minutos, ela precisa de uma análise de EWO. E o que é a EWO? É um documento onde que a gente faz análise de causa raiz daquele problema que surgiu. Muitas vezes os clientes ou muitas vezes as empresas eles ficam relutantes a Diego, eu vou fazer de todas os problemas, é muito problema que eu tenho, então faz dos mais crônicos. Começa eliminando através de um Pareto também, é importante. A liderança é a chave para o sucesso, isso é básico para qualquer pilar e também para o seu também não deixaria de ser. Estabeleça padrões, produza sempre novos padrões. Tá? O padrão é o melhor jeito para se fazer aquilo naquele determinado momento, mas aí eu posso melhorar ele, então tem que trabalhar muito com isso. Aprenda sempre com benchmark. Se alguém fez alguma coisa boa em uma máquina, não precisa ser benchmark fora não, tá? Eu posso fazer benchmark dentro da empresa. Se alguém fez uma melhoria dentro da empresa,
eu posso usar isso na minha área modelo sem problema. Gerenciamento visual é fundamental. Todo mundo tem que saber para onde que o pilar está andando, para onde que essa nova manutenção vai andar. Então é importante que você tenha um bom gerenciamento visual das suas atividades da manutenção profissional. Considere nas atividades de WCM lógica, método, resultado, velocidade e rigor. Tem que ter isso. Se não tem isso, a gente não consegue evoluir, a gente não consegue desenvolver. As principais ferramentas que a gente vai usar dentro desse pilar é o MTTR, tá? Que é o tempo médio entre reparo, o MTBF, tá? Que é o indicador de confiabilidade, né, do produto. A gente vai enxergar aí o tempo médio entre as falhas. A planilha TGPC, né, que é uma tabela de priorização do equipamento. Então, quando eu fizer minha estratificação do equipamento, tá, através da matriz C, eu vou usar a tabela TGPC para direcionar melhor. O tempo de reparo, o grau de influência, a probabilidade de falhar, a criticidade do equipamento, tudo isso vai me ajudar a escolher melhor a área modelo. E o principal indicador da manutenção, né, da fábrica, que é o OEE, que é a eficiência global do equipamento. Através do OEE é que a gente vai conseguir melhorar aí o custo e também melhorar a eficiência do equipamento. Falando um pouco sobre MTBF e MTBR, possa ser que eu esteja ensinando aí padre a rezar, né? Mas é importante que a gente mostre aí, que você entenda, né, sobre o MTBF, né? Que acontece no momento que a gente coloca uma peça nova, existe um desgaste, e esse desgaste chega um momento que ele vai bater com a falha, né? E quando ele tem a falha ou a quebra, a gente vai ter a troca desse equipamento e ele vai começar um novo ciclo, tá? Um novo ciclo aí até a próxima falha. A TGPC, né, a gente vai trabalhar com essa ferramenta, como eu falei, já para direcionar melhor a escolha aí das áreas principais que a gente vai trabalhar. O OEE, como a gente já sabe, eu vou explicar aqui de uma forma simples, né? A gente normalmente tem uma disponibilidade diária de 24 horas, né? O equipamento, para usar aquele equipamento, mesmo que você trabalhe com um turno, com dois, com três, mas a gente tem 24 horas aí de disponibilidade. E aí eu tenho hora de almoço, né? 3 turnos, então vamos dizer que eu perco 3 horas só de almoço, e aí eu só fico com 21 horas. E aí eu tenho quebra do equipamento, eu perco umas 4 horas, eu só fico com 17. Aí eu tenho variação no processo, variação na velocidade, eu perco 2 horas de produção nisso aí, eu fico com 15 horas. E aí no final eu ainda tenho a questão do retrabalho, né? E aí eu fico só com 14 horas. E olha como é interessante. Em uma situação onde eu tinha 24 horas de OEE, tá, de disponibilidade, eu terminei agora com 14 horas. Basicamente eu vou ter um OE baixo, tá? Porque eu não estou usando aí meu equipamento como deveria usar, tá? Aqui é outro exemplo também, tá? De tudo que pode desgastar o tempo disponível de uma máquina e basicamente é o que vai atrapalhar você aí para demonstrar os números do seu pilar. Então, esse resumo fica por aqui, tá? Eu espero que você tenha entendido. Vamos lá para a atividade agora. Vamos começar realmente a fazer uma manutenção de classe mundial e o que você precisar pode contar aí comigo e com um dos nossos consultores. Até a próxima.